Olá, eu sou o Lucas, ou Roberto, e sejam bem-vindos a mais um episódio do vlog Vem Comigo. Hoje eu vou relacionar dois temas que sempre estão presentes na nossa história, no dia a dia, e se você é brasileiro, eu tenho certeza que você vai ter uma opinião ou vai entender do que eu estou falando. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, vem comigo! Nessa última semana, mais especificamente no dia 31 de março de 2014, foram relembrados os 50 anos da ditadura militar no nosso país. Embora seja um evento recente na nossa história, já é um tempo considerável. Meio século já é um tempo considerável para se discutir um tema. Mas mesmo assim ainda é um assunto muito polêmico que vem sendo discutido desde que a ditadura começou até hoje. E ainda existem opiniões muito controversas. As mais polêmicas que eu acho são dessas pessoas que vangloriam a ditadura e fazem sessões para homenagear a revolução contra o comunismo no Brasil. Recentemente teve um vídeo de um professor que estava fazendo uma sessão em homenagem ao regime. Provavelmente ele não chama de regime militar, mas tudo bem. E essa sessão foi invadida por um grupo de universitários. Esse tipo de coisa já acontece há alguns anos, alguns políticos e pensadores já fazem esse tipo de homenagem. Eu sinceramente não sei qual é o ponto dessas pessoas quando querem homenagear a ditadura. Se você é desse time, eu gostaria que você me ajudasse a entender o porquê vocês gostam da ditadura. Se é porque livrou o Brasil do comunismo, se é porque colocou o poder na mão dos militares, ou se é porque criou-se um governo antidemocrático. Porque a ideia mais aceitável, com aspas gigantescas, seria de livrar o Brasil de um certo comunismo que vinha avançando. Afinal, os militares, pelo menos como desculpa, tinham medo de que o João Goulart instaurasse um regime de esquerda no nosso país. Então, para isso, eles criaram um regime de direita. Mas o Jango tinha realmente um poder de instaurar uma ditadura de esquerda no nosso país. E para levar o país de uma ditadura se instaura outra. E ainda que seja isso, como realmente foi, é aceitável toda a violência, tá? Mas aí vai ter gente que falar, regimes de esquerda já mataram muito mais. Cara, caguei. A ditadura recente que a gente teve no Brasil é algo que não pode ser esquecido e foi marcante, não adianta tentar justificar ela com erros de outras pessoas, de outros regimes, de ideologias diferentes, tentando alegar que estavam tentando usar o mal para combater o mal. E o que justificaria, além de tanta violência, todos esses assassinatos, o exílio e toda a censura na mídia? Se era uma coisa boa, por que tanta censura? É justificável aquilo que foi feito para combater uma possível ameaça fantasma? E eu não estou me referindo ao filme do Star Wars, que eu, por sinal, também gosto. E eu sei que para alguns esse comentário vai ser mais polêmico do que qualquer outro assunto desse vídeo. Mas afinal eles estavam lutando pela nossa pátria. Por isso os militares ficaram tanto tempo no poder, com mão de ferro, para combater os comunistas. Porque todo mundo sabe, comunista come criancinha. E alguns comediantes também, não é? De qualquer forma, eu imagino que você esteja entendendo o ponto que eu quero chegar. Eu acho que nós saímos da ditadura, mas ainda existe um pensamento de uma opressão superior sobre a sociedade brasileira. Eu acho, na verdade, que o povo brasileiro sempre esteve subjugado por um poder totalitário, quase, não literalmente, mas de uma certa forma ditatorial negativa, exceto o Brasil, uma, duas, três, nenhuma vez. Tá bom, na verdade, um ou outro governo foram bem sucedidos, novamente as aspas gigantes. Você quer entender onde isso vai dar? Pensa comigo. Se você vê que tem gente que apoia realmente a ditadura, que tem gente que acha que é a esquerda ou a direita, que é a salvação da pátria, que tem gente que acha que bandido bom é bandido morto, que tem gente que acha que deve ser o juiz, o executor de pessoas que ele considera ruim para a sociedade, a gente vê que nós temos sim rupturas sociais que talvez já poderiam ter sido avançadas se não fosse alguns problemas na nossa história. Uma dessas rupturas que está em voga recentemente tem a ver com aquela pesquisa sobre violência contra a mulher que a IPEA divulgou e ficou bastante polêmica nas redes sociais quando ela afirmou que 65% da população brasileira, na verdade seria 65% dos entrevistados, que em teoria representa a população brasileira,
seriam a favor, concordariam com a frase "mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas". Isso gerou um protesto por todo o Brasil, principalmente nas redes sociais, com a hashtag "Eu não mereço ser estuprada". E tudo bem, eu sou a favor, é claro, ninguém merece ser estuprado, como também ninguém merece sofrer nenhum tipo de violação contra os seus próprios direitos. Mas essa pesquisa ela já vinha com alguns problemas que eu e tantas outras pessoas também estavam questionando. Por exemplo, 66% dos entrevistados pela IPEA eram do sexo feminino, ou seja, a maioria teria concordado com a frase. De qualquer forma, além de todos os problemas que foi relatado nessa pesquisa, a IPEA de fato divulgou uma errata, falando que eles tinham afinal errado, né, daí o nome, a pesquisa. Eles tinham confundido o gráfico com outra pesquisa e na verdade seriam 26% dos entrevistados que haviam concordado com aquela frase, e não 65%, que é uma margem um pouco radical para não notar uma diferença, né? Eu acho que tem alguma coisa estranha nessa história. Mas de qualquer forma, 26% ainda concordam com a frase, e realmente existem muitas pessoas que concordam com essa ideologia de roupa e estupro às mulheres. Isso é um absurdo. Eu imagino que existem dois tipos dessas pessoas: as que são ou desejam estuprar uma mulher, e as que acham que a mulher deveria se comportar e serem menos vulgares, e o estupro seria então como um castigo por elas não estarem dentro do padrão da nossa sociedade. Vocês veem como são quase ideias opostas, mas originadas no mesmo princípio antiético e desumano. É o mesmo princípio que você usa para acusar um erro com outro erro. Isso não faz sentido, não se corrige um erro com um outro erro. Eu acho que esses dois pensamentos são como aqueles pensamentos que alguns governos mantêm quando criam leis para tentar colocar a sociedade numa direção que eles desejam. Existem os positivos, de novo as aspas, que seria quando o governo cria leis para tentar suprir algumas consequências de alguns problemas sociais, por exemplo, Bolsa Família, né, cesta básica, esse tipo de coisa, ao invés do governo de fato tentar solucionar o problema, mas não, né, isso é assunto para outro vídeo. E existiria também o negativo, quando alguns governos criam leis para encaminhar a população na direção que eles querem, simplesmente porque eles podem e eles possuem o poder. Enquanto, na verdade, o poder deveria ser do povo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que esse pensamento é o pensamento que dão origem a certas ditaduras, sejam ditaduras governamentais, sejam ditaduras sociais, ditaduras individuais. E se nós queremos avançar nesses conceitos, nesses preconceitos e nessas rupturas sociais, nós devemos observar também, a partir de nós, onde nós devemos quebrar essas ditaduras, onde nós devemos abortar certos paradigmas e parâmetros sem sentido pelo qual as pessoas julgam a sociedade, pelas quais as pessoas julgam o próximo. Se nós queremos melhorar como sociedade, nós devemos partir do princípio que nós fazemos parte da sociedade e que seríamos nós, então, aqueles a dar o primeiro passo. Bom, já sabe, né? Se você curtiu o vídeo, divulgue para os seus amigos, e se você odiou o meu vídeo, então divulgue para os seus inimigos, para que eles também possam sentir ódio. Se você quer falar comigo, você pode me achar no blog Até Aqui, também no facebook.com/ateaqui e no @lucasroberto. Se você quiser ter seu comentário vinculado a seu canal, lido por aqui, deixe aí a sua opinião, que ele será visto e lido por mim no próximo episódio. Abraços, até a próxima. Fui!